um teto aí de 1 hora e meia para toda a nossa sessão, então geralmente a gente recomenda que a palestra se estenda, a fala, né, no máximo aí de 60 minutos, para que a gente tenha tempo de perguntas e algum questionamento e etc. Então, Thiago Montanari, a palavra está contigo, fica à vontade, a sala é sua e estamos aí aguardando aí, prestigiando. Muito obrigado, boa noite a todos. Primeiro aí agradecer o convite de fazer parte desse projeto aí que é muito interessante. Agradecer o convite aí do meu amigo aí, professor Tiago, meu amigo de longa data. Então, estou muito feliz aí de participar e parabéns aos envolvidos pelo projeto, que realmente é muito interessante dar possibilidade para os alunos de graduação a ter contato com o mercado de trabalho. É uma experiência muito válida. Então, bom, eu fui convidado para falar um pouco da minha trajetória profissional, desde que eu me formei em oceanografia em 2006. Né, eu vou procurar passar um pouco dessa trajetória, falar da minha carreira, também dar uma visão desse mercado, como o mercado se encontra hoje, quais são as necessidades, o espaço que profissionais como engenheiros elétricos podem ter, né, nesse mercado. Muito carente ainda de desenvolvimento, tem muito a ser feito. Então, bom, nesse bate-papo aí vou procurar passar de forma mais clara possível e, claro, fico sempre disponível para responder qualquer pergunta do meu conhecimento, né? Bom, então a minha formação é em oceanografia, eu me formei em Itajaí em 2006, né, e comecei a minha trajetória profissional em 2007. Eu comecei trabalhando numa empresa que se chama GAIS, que é a sigla para Geological Assistance and Service, que é uma empresa italiana. Posso dizer que eu caí um pouco de paraquedas nessa empresa, foi a indicação de um ex-professor da minha graduação. Ele me falou, tem esse amigo meu aqui que tem uma empresa que faz levantamento de dados em geofísica marinha. É uma empresa pequena, brasileira, mas ele está fechando uma grande parceria com uma empresa da Itália que quer montar um escritório no Brasil. Então, fui para o Rio de Janeiro, fiz um processo seletivo e aí eu comecei minha carreira. Então, a gente foi um grupo de 10 brasileiros selecionados. A gente foi para a Itália. Inicialmente, a gente passou ali 20 dias para conhecer a empresa, para conhecer como que a empresa trabalhava, os projetos. Então, assim, esse foi o meu primeiro contato. E logo depois a gente foi enviado inicialmente para Angola, na África, a desempenhar o nosso primeiro projeto offshore. Honestamente, foi um momento de bastante nervosismo para mim, porque, claro, eu tive o curso de oceanografia te dá uma boa base, só que a gente não tinha a base prática, né? Então a gente não tinha muito contato com os equipamentos. Então, de uma hora para outra, eu me encontrei dentro de um barco, estava navegando para mais de 200 quilômetros da costa, um monte de equipamentos que eu nunca tinha visto, apresentado assim que eu entrei no barco, me entregaram um manual na mão e falaram, te vira, agora é contigo. Então, nós éramos uma equipe de 10 pessoas, mais ou menos, cada um era responsável por uma função, né? Então, tinha quem fazia a navegação, quem fazia a aquisição de dados batimétricos. Eu vou depois falar sobre cada equipamento para dar uma visão, pode ser que seja um pouco... Vou falar de alguns equipamentos que talvez vocês não tenham ouvido falar, mas eu vou procurar explicar lá na frente. Então, a situação era essa. Então, a gente meio que aprendeu ali na raça, né? Aprendendo, lendo o manual, apanhando, e assim começou a minha carreira. Então, foi bem interessante esse início, porque trabalhando numa empresa internacional que tinha projetos pelo mundo inteiro, deu a possibilidade, claro, de ter muito conhecimento, adquirir conhecimento sobre os equipamentos que a gente tinha que utilizar. Também deu a possibilidade de viajar e de conhecer outras culturas, também essa parte mais pessoal, vamos dizer assim, que também é muito enriquecedor, né? Te ajuda muito a crescer como pessoa, como profissional. Então, esse começo foi um começo difícil, porque tinha muita coisa nova para aprender, mas também foi um
começo de muito entusiasmo, né, em tá tendo essa oportunidade diferente, né, de trabalhar, que até a metade do meu curso de oceanografia eu não tinha ideia onde é que eu ia trabalhar, o que eu poderia fazer, porque eu tinha pouca referência. Até o porquê de que eu estou citando a importância desse projeto, né, de dar essa proximidade já. Então, bom, a partir daí eu comecei a trabalhar, comecei a viajar, projetos em vários locais, incluindo os locais mais inóspitos e mais absurdos, como o Cazaquistão, que a gente que fazer 200 quilômetros no meio do deserto até chegar numa base da AGIP, que seria o equivalente à Petrobras na Itália, né? Que parecia uma miragem. Então foi assim bem desafiador nesse sentido. Então eu fiquei 4 anos nessa empresa trabalhando, foi muito de bastante aprendizado, como eu falei, e por ser era muito carente, ainda é, de profissionais com conhecimento da área, porque não existia uma formação, uma graduação que pegasse um profissional pronto para o mercado. Então eu trabalhava com outros oceanógrafos, trabalhava com técnicos em eletrônica, trabalhava com geólogos, com biólogos, e todo mundo ali aprendendo na hora, lendo manual e se ajudando. Então era um ambiente desafiador, mas ao mesmo tempo que te dava uma possibilidade de crescer muito rápido, porque se tu conseguisse aprender os equipamentos, tu conseguia a empresa, vamos dizer assim, né, ganhar uma posição, né, de gerência. Então, praticamente depois de 1 ano e meio trabalhando embarcado, operando diversos tipos de equipamento, depois de 1 ano e meio eu era chefe de equipe já. Então, eu já estava chefiando uma equipe de 10 pessoas, ainda com muita coisa para aprender, muito preocupado em desempenhar um bom trabalho, e foi assim que eu comecei. Então eu fiquei 4 anos nessa empresa, depois de conhecer boa parte dos equipamentos, de entender como é que funciona esse mercado. E quando a gente fala assim de mercado óleo e gás, porque esse mercado é a principal consumidor dessa mão de obra, vamos dizer assim, né? Mas não é só a indústria do óleo e gás. Hoje a gente tem aí as renováveis, né? A gente tem parques eólicos sendo instalados offshore, principalmente aqui na Europa, no Brasil também agora já está ganhando mais espaço, né? Hoje nós temos também a parte de telecomunicações, então hoje, por exemplo, no Mar Mediterrâneo existem muitos cabos de fibra ótica sendo lançados, e tudo isso exige equipamentos e conhecimento que estão sendo desenvolvidos agora. Então eu lembrava quando eu comecei a embarcar 13 anos atrás, eu escutava os mais experientes falando: mas no meu tempo era tudo registrado em papel, tal. Aí eu falava: pô, de que mundo esse cara vem, né? Tudo tão rústico. E hoje eu olho 10 anos atrás, tem equipamento que eu usava que já não se usa mais. Então a tecnologia muda com uma velocidade impressionante. Então a gente tem que estar sempre se atualizando, sempre estudando novos equipamentos e adquirindo sempre conhecimento. Né? Então, depois de 4 anos nessa empresa, eu decidi que estava um pouco cansado também de embarcar, porque uma outra coisa também que eu menciono assim, parece interessante viajar, conhecer, né, vários locais e esse entusiasmo inicial, mas depois de um tempo também me tornou um pouco cansativo para mim, porque praticamente eu ficava 45 dias embarcado, eram rotações bem longas. Então, eu perdi Natal, perdi Ano Novo, perdi aniversário, datas importantes embarcado. Então é uma parte de um sacrifício, vamos dizer assim, que foi feito. Depois de 4 anos, até por questões pessoais, casamento, filhos chegando, eu disse: pô, agora eu não quero mais ficar embarcado, não quero mais passar tanto tempo fora. E aí comecei a explorar outras oportunidades. Foi aí que eu passei a trabalhar numa empresa brasileira que se chamava Ambipetro, era uma empresa que estava começando, e eu achei bem desafiador, porque era uma equipe pequena, então a gente tinha que fazer um pouco de tudo, e aí foi uma outra escola para mim, porque eu aprendi a escrever as propostas para participar da licitação, eu vi todo o trabalho do escritório que era feito antes, só que daí a gente também tinha que embarcar, então porque era equipe pequena, então a gente fazia o trabalho de escritório, a gente escrevia a proposta, ganhava a licitação e depois ia para o barco. Então também foi uma época de bastante trabalho e bastante aprendizado.
Aí eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio nessa empresa e aí decidi mudar de novo. Eu fui convidado para uma empresa para ser o gerente comercial da empresa, porque eles buscavam uma pessoa que tivesse um conhecimento técnico, que soubesse falar sobre os equipamentos, mas que fizesse a parte comercial. Então, eu ia virar um vendedor, né? Foi um momento um pouco de reflexão, até tive alguns conselhos de amigos, pô, mas tem certeza, tu vai ficar pulando de empresa para empresa, isso aí, às vezes, né, os recrutadores não veem isso com bons olhos. E eu pensei, pô, a gente não tá mais. Eu vi o meu pai, né? Meu pai trabalhou 35 anos na mesma empresa. Os tempos são outros, então eu pensava dessa forma. Não importa que os recrutadores vejam isso, ficar pulando de empresa em empresa. Eu queria aprender mais, eu queria seguir outros caminhos. Então, a área comercial da empresa. Era uma empresa que alugava equipamentos. Então, todos os equipamentos que eu tinha usado lá atrás, eu batia na porta das empresas e conversava com o pessoal. Muitos deles eram meus amigos de tempo de embarque. E eu fiz essa parte comercial durante 3 anos. Nisso eu morava no Rio, né? Estava morando no Rio de Janeiro. Depois também por motivos pessoais, foi uma época que teve a crise do petróleo, que o mercado deu uma baixada. Quis voltar para Santa Catarina e eu mudei de empresa de novo. Eu fui para a DEME, que é uma empresa que faz dragagem. Um outro aprendizado, porque ali eu utilizava equipamentos que eu já tinha utilizado na empresa que eu trabalhava na Itália, mas era para outras aplicações. Então a gente tinha que fazer a batimetria, fazer o levantamento, né, da profundidade em áreas portuárias e tinha que fazer o cálculo de volume do material a ser dragado. Então foi todo um outro aprendizado. E aí depois ali também eu tinha que viajar muito, estava um pouco satisfeito. Aí comecei a buscar outros desafios. Aí, para minha surpresa, a mesma empresa que eu tinha começado há tantos anos atrás, que se chamava Gás, eles me convidaram para ser gerente de projetos, só que daí eu teria que me mudar para a Itália, com a minha família. Aí foi uma decisão que também, na época, eu tinha a decisão com a minha família, a gente aceitou. Então, me mudei para cá em 2017, também foi um período bem interessante, né? Eram projetos enormes, projetos muito complexos, que envolviam equipes grandes, de até 50 pessoas, às vezes mais de uma embarcação. Então, ali também foi um período bem interessante. Depois eu mudei de empresa de novo, essa foi a última mudança. Então eu fui trabalhar na XBlue, que é a empresa que eu estou hoje, que é uma empresa que desenvolve principalmente sistemas de navegação inercial, de superfície e subsea, né? Então a gente fala de equipamentos que ajudam na navegação submarina. Quando eu falo submarina, eu estou falando de ROV, que são os veículos remotamente operados, os AUVs, né, os veículos autônomos, e os submarinos mesmo, submarinos militares, né? Então a empresa que o principal foco da XBlue é esse, desenvolver sistemas de navegação. A empresa hoje tem várias divisões que fabricam outros equipamentos também. Eu tenho uma apresentação para dividir aqui com vocês que eu vou passar mais para frente para vocês visualizarem melhor o que eu estou falando. Então, né, de uma forma breve, trajetória, agora, trabalho para a XBlue no sul da Europa e na América Latina. Agora eu vou falar para vocês um pouco do mercado, né, da situação do mercado, como está o mercado hoje. Então, como eu falei, Ô, Thiago, depois, queria compartilhar, ou ver se você concorda comigo. Eu também, apesar, eu tenho 32, mas eu passei também por várias mudanças, vamos dizer assim, que tu mencionou, né? E uma das coisas que eu percebi é que a pessoa, quanto mais a pessoa tem mudanças ou mudanças bruscas, uma das coisas que acontece é que você acaba se tornando uma pessoa que se adapta muito fácil às mudanças e que cada mudança brusca acaba te trazendo uma bagagem muito grande, sabe? E que tudo que você faz, você leva um pouco de si e, por exemplo, você foi da área técnica para a comercial, mas você leva essa bagagem e as coisas elas se tornam melhores da área comercial porque você leva seu trabalho na área comercial fica melhor.
e assim por diante, sabe? Pelo menos para mim foi mais ou menos isso. Eu perdi o teu áudio. Eu perdi o teu áudio nos últimos 20 segundos aí. Te peço desculpa, mas eu não estava te escutando. Eu estava me falando da mudança de áudio, mas eu perdi o teu áudio. Eu, eu tive várias mudanças de emprego também, e uma das coisas que eu percebi que essas várias mudanças de tipo de empregos, ela te traz uma bagagem. Então, por exemplo, tipo, tipos de emprego, mudanças de setor. Então, por exemplo, isso faz que você consiga se adaptar mais fácil eu não sei se você percebe isso. Então, por exemplo, você estava num setor técnico e foi para um setor de vendas. Você teve que se adaptar a isso. Isso te traz uma bagagem. Agora, qualquer tipo de problema, você consegue se adaptar às mudanças. Não sei se isso aconteceu com você. Você percebe essa questão com você ou não? Essa adaptação com as mudanças, essa bagagem. Eu acho que a conexão deu alguma oscilada. Eu lá perdi, mas eu acho que eu captei a mensagem, né, sobre essa mudança de funções e empresas também. Eu acho que tu me perguntou como que eu vejo essa questão, né? Se eu entendi, porque um pouco áudio. Assim, eu vejo dessa forma. Eu tinha essa preocupação mudando de empresa, assim, porque primeiro porque eu era um profissional jovem, eu tinha pouco conhecimento do mercado. Então, quando eu comecei a mudar, eu tinha essa preocupação, como que as empresas vão me ver como profissional, né? Falei, pô, eu vou ficar pulando, porque quando tu faz uma entrevista, uma das perguntas que um recrutador te faz é essa, tá, mas por que tu saiu da empresa que tu estava antes? Essa foi uma pergunta que todas as empresas que eu passei, foi uma pergunta que me fizeram. Então, eu tinha essa preocupação, só que da mesma forma, eu procurava ver a minha carreira, o que eu quero, né? Qual é o conhecimento que eu tenho que ter, que eu quero ter do mercado. Então, isso pesou mais na minha decisão. Então, eu queria mais ver o mercado. Eu não queria estar lá no barco só operando os equipamentos sem saber o que acontece no escritório, nos bastidores, vamos dizer assim. Então, eu tinha essa curiosidade, né, em saber. Então, eu pensei, eu me preocupei, mas eu não hesitei tanto em fazer essas mudanças. Eu escutava pessoas e colegas, porque eu pedi opinião também, até mesmo para minha família, e muitos me falavam, toma cuidado com mudança, tal, pode ser que não seja tão bom para a tua carreira. Só que hoje eu já vejo que no atual cenário isso está mudando, não é mais assim, porque cada vez mais as empresas buscam profissionais versáteis, né, que têm uma visão mais geral do mercado, né? Então, hoje eu não vejo isso um motivo de tanta preocupação. Eu acho que se tu tem uma boa oportunidade pela frente para mudar e é aquilo que tu quer para tua carreira, segue em frente. Esse é a sugestão que eu dou com a experiência que eu tive, né? Talvez tenha pessoas que ainda não enxergam dessa forma, mas eu acho que o mercado ele está mudando nesse sentido. E, ô Thiago, e como que, complementando a pergunta do Daniel, reforçando também um pouco da fala dele, de que forma essa experiência operacional que tu tinha contribuiu para a mudança de sair de uma área, sair de uma linha mais operacional para a linha comercial, para a linha mais administrativa? Como é que tu avalia esse ganho de expertise que tu traz, né? Essa bagagem que tu traz, que tu trouxe, né? Isso aí realmente como eu te falei, é uma indústria muito carente de mão de obra. Então, com certeza, a experiência que eu tive técnica de estar ali operando os equipamentos era uma coisa que as empresas procuravam, né? Porque era muito difícil uma pessoa que tem, por exemplo, um MBA ou, né, uma formação mais comercial que eu não tive, eu aprendi na prática. Era muito mais difícil para uma pessoa que tem essa bagagem comercial ter esse conhecimento técnico dos equipamentos. Era, né, uma tecnologia que não é tão disponível assim, né? Que era bem específica. Então,
com certeza essa bagagem operacional que eu tinha era o que as empresas estavam procurando. E claro, para mim foi o contrário, eu tive que aprender a ser um comercial, né, que eu não era minha, nunca me vi assim, né. Hoje eu estou na área comercial da XBlue e me encontro mais confortável, mas para mim foi um desafio também ter essa experiência mais na área comercial, né. Certo, então eu estava falando aqui, vou continuar, vocês fiquem à vontade se quiser me interromper e fazer perguntas, eu acho até legal porque fica mais dinâmico aí o bate-papo. Também que quiser escrever, a gente dá uma parada e dá uma olhada nas perguntas, aí a gente bate um papo tranquilo. E, bom, falando do mercado, voltando a falar do mercado, né, como eu estava falando, não é só o mercado de óleo e gás. Hoje existem uma infinidade de aplicações e de mercados, como os parques eólicos, que também exigem as linhas de telecomunicações. O que mais que eu posso citar de mercado? Bom, acho que isso aí, as energias renováveis, a própria Marinha, né? A Marinha Militar, eu falo mesmo, porque são centros tecnológicos, né? Cada marinha aqui na Europa existe, por exemplo, a Marinha da Alemanha, da Inglaterra, que a gente tem muito contato como empresa, são verdadeiros centros tecnológicos, então também tem muito espaço para profissionais das engenharias, né? Quem almeja seguir até uma carreira militar ou não, né? Pode entrar como civil também. Mas assim, agora entrando um pouco na parte dos equipamentos e da tecnologia, falando mais especificamente do óleo e gás, tudo começa com a exploração dos blocos, né? Então, com a procura do petróleo, né? Então, a gente está falando da sísmica pesada, chamada assim, né? Então, esse trabalho começa com uma embarcação que carrega um canhão de ar comprimido, dispara ar comprimido na coluna da água e que vai chegar até o fundo e vai dar um retorno acústico que é captado pelos streamers, que são linhas com hidrofones que captam esse ruído acústico. E a partir daí são geradas imagens que são interpretadas por geólogos e eles conseguem avaliar, bom, aqui tem petróleo. Então tudo começa aí. Depois que eles definiram que aquele bloco ali vale a pena explorar, vai começar uma série de levantamento de dados e de equipamentos, é um mundo à parte, e que aí que entra, no meu modo de ver, claro, profissionais como oceanógrafos, geólogos, biólogos, e os profissionais que vão ser responsáveis por desenvolver esses equipamentos, que são os engenheiros, aqui a gente está falando dos engenheiros elétricos, com certeza são profissionais fundamentais nesse mercado. Quando o bloco é definido, eles vão definir a posição da plataforma. Antes de eles instalarem a plataforma no local, existe uma série de levantamentos. Então, eles vão precisar instalar um ADCP, que seria um perfilador de corrente, porque eles precisam avaliar quais são as correntes predominantes para eles posicionarem as plataformas. Eles precisam instalar uma estação meteorológica para ver qual que é o regime meteorológico do local. Eles precisam fazer um levantamento batimétrico detalhado, então aí entra um Multibeam EcoSounder, né, que é um ecobatímetro multifeixe, que é um equipamento que vai dar precisão centimétrica à profundidade do mar, né, realmente um relevo 3D, o resultado final. Vai ter o Subbottom Profiler, que é um equipamento de sísmica rasa, que é um sinal que penetra nas primeiras camadas de sedimento, no fundo, e ali te permite saber se tem rocha, se tem uma areia fina, uma areia grossa. São informações de extrema importância para posicionar a plataforma e depois toda a estrutura subsea que é montada, que são verdadeiras cidades submarinas que são montadas embaixo da plataforma. Depois tem o side-scan sonar também, que é um outro tipo de sonar que vai dar um imageamento do fundo, então tu consegue ver exatamente, tudo com precisão centimétrica, o que tem no fundo. Então depois vai ter também análise de água, plano de monitoramento ambiental, tem uma série de muitos equipamentos a gente está falando para ter todos esses dados aí para dar embasamento para a plataforma ser posicionada.
Depois que a plataforma é posicionada, o trabalho continua, é uma série de outros equipamentos também que entram em função, aí entram os ROVs que vão fazer serviços de inspeção, de manutenção, né? Os ROVs são os veículos remotamente operados, que eles carregam sensores também acústicos, eles têm manipuladores para abrir e fechar a válvula de alta precisão. Depois tem os AUVs, que são os veículos autônomos, que também vão ser equipados com os mesmos equipamentos, com multibeam, com sub-bottom, com side-scan sonar, equipamentos de alta resolução. Então, isso para dar uma ideia para vocês, a quantidade de equipamento e a quantidade de trabalho e o quanto tem ainda a ser desenvolvido. Né? Hoje, quando eu comecei a embarcar, 13 anos atrás, se falava pouco de AUV. Hoje, aí depois com o passar do tempo, surgiram os AUVs que são todo o levantamento com uma precisão muito alta. O grande problema do AUV hoje é a bateria, né? Porque hoje se fala muito, a gente tem que diminuir os custos, aumentar a eficiência e a segurança. Então, qual que é o problema do AUV? É um veículo que tu lança para fazer coleta de dados, mas ele tem uma autonomia da bateria. Então, de tanto em tanto tempo, o AUV tem que ir para a superfície, tem que trocar bateria, descarregar os dados, tem todo um trabalho. Hoje, já existem projetos que eles chamam do AUV residente. São veículos que não vão nunca para a superfície. Então, eles estão montando... Esse é um projeto que está acontecendo agora. Uma empresa no norte da Europa está desenvolvendo, junto com uma empresa aqui da Itália. Então, eles estão desenvolvendo realmente uma estação subsea para carregar esses veículos. Então, o veículo vai lá, ele fica 2, 3 dias fazendo o trabalho, levantando uma série de dados. Quando a bateria está acabando, ele chega nessa estação e ele carrega. É um posto de carregamento de bateria. Essa é uma tecnologia que ela ainda não está muito em operação, mas é questão de meses ou 1 ano, 2 anos, é uma tecnologia que já vai existir. Então, tem muito a ser criado ainda. Então, até uma sugestão que eu dou para os engenheiros elétricos que tiverem interesse nessa área, em trabalhar nessa área, embarquem, procurem embarcar, mesmo que não seja a área de vocês, saiam um pouco da zona de conforto e procurem, se tiverem oportunidade, embarquem, que vocês vão entender do ponto de vista do usuário, vocês vão ver a necessidade de quem está usando o equipamento. Isso é uma coisa que eu falo muito para os engenheiros que trabalham comigo, alguns deles nunca embarcaram. Então, às vezes eles falam assim, mas pô, se a gente criar um equipamento assim, eu falo, pô, vai lá no barco, passa 1 mês lá, vai voltar com outra ideia. Então, é uma sugestão que eu dou, realmente é uma experiência interessante. E, bom, esse é o mercado óleo e gás, né? Depois tem as renováveis, tem os parques eólicos, é uma série de outros equipamentos que são utilizados, né? Então, começa com a geotécnica, que também é feito no óleo e gás. Então, tem um equipamento que se chama CPT, que é o Cone Penetrating Test, que são equipamentos que penetram profundamente no sedimento para analisar possibilidade de desmoronamento, vamos dizer assim, a estabilidade do solo, né? Tem todo um estudo, porque para estabelecer um parque eólico e colocar uma usina daquela, tem uma haste que vai penetrar no sedimento muitos metros, né? Então eles têm que ter todo um conhecimento sobre o sedimento. E depois, claro, depois que está instalado, também existe a inspeção, monitoramento, manutenção. Então, tem uma série de equipamentos também que são utilizados com essa aplicação. E depois, bom, tem o lançamento de linhas, que eu citei antes também, telecomunicações. Então, empresas como a Huawei, a empresa de telecomunicações chinesa, a Samsung, todas essas empresas aí são clientes dessas empresas que fazem esse tipo de serviço. Então, eles passam uma rota do cabo, a gente quer esse cabo aqui que vai sair lá do sul da França, vai passar pela Itália e vai terminar lá no Egito. Eles dão essa rota para a empresa vai estudar e vai ver a viabilidade de lançar um cabo nessa rota. Então, aí também é um ambiente extremamente desafiador e um trabalho de engenharia extremamente complexo. E é mais um espaço, mais uma área que tem nesse mercado que para ser explorada, né?
Então, agora eu falei um monte de siglas, um monte de equipamentos que talvez vocês não tenham ouvido falar e não tenham conhecimento. Então, eu separei uma apresentação que eu vou dividir aqui com vocês, mais com o objetivo de, não vou entrar aqui em detalhe técnico muito aprofundado. Daniel. Thiago, você falou sobre vários mercados desses aí, mas desses assim, qual que está em expansão maior, qual que tem menos expansão, como está mais estagnado, como é que está a expansão desses mercados que você mencionou assim? Por exemplo, eu não tenho ideia quantas empresas estão fazendo o cabeamento de um continente para outro. Você poderia falar para nós sobre como é que está a expansão desses mercados assim? Bom, o mercado óleo e gás, que foi o mercado que eu mais atuei, ele é muito cíclico, né? Então ele depende muito do preço do petróleo, né? Então, quando o preço do petróleo está alto, a gente vê uma grande pressa das empresas em explorar mais, em levantar dados, tudo. A gente sente isso no mercado. É muito, muito claro. O preço do petróleo cai, meio que dá uma esfriada. A Petrobras segura os contratos, não bota tanta licitação disponível. Então ele é cíclico, só que claro, é um mercado que não para nunca, porque as plataformas já estão lá, já estão produzindo, então precisa de monitoramento, precisa de inspeção, precisa de manutenção. Então é um mercado que ele nunca para, só que ele tem ele é um pouco cíclico. Então a gente em momentos de baixa não tem tanta demanda, a gente vê muito pessoal sem trabalho, sem embarcar, daqui a pouco o mercado aquece, falta profissional. Então ele é bem cíclico mesmo. Quem trabalha na área sabe bem o que eu estou falando. Já os outros mercados eu vejo em uma crescente tanto de energias renováveis, então hoje a gente tem empresas aí como a Equinor, que é a antiga Statoil, que era uma empresa norueguesa, eles estão investindo muito pesado em parques eólicos e agora inclusive no Brasil, eu acho que é a empresa que está mais investindo no Nordeste em parques eólicos offshore. Então, esse é um mercado que está em muita expansão e vai ter muita demanda. Já tem e vai crescer mais essa demanda, eu vejo dessa forma. E também a questão dos cabos submarinos. Também eu vejo muita expansão, empresas de telefonia. E na Europa mesmo, o Mediterrâneo, eu até, quando eu estava na empresa, na Lighthouse, que era aqui na Itália, eu até me assustei, porque eu não tinha ideia. Eu peguei um mapa, uma base de dados de todos os cabos que estavam instalados, porque a gente tinha que estudar, porque a gente não podia lançar o cabo em cima de outro cabo que já tivesse em operação. Praticamente não tinha espaço para lançar um cabo, a gente tinha que fazer umas rotas absurdas da quantidade de cabo que tinha já submarino. Então esse é um outro mercado que eu vejo em expansão. Vai ter muita carência de profissional também. Então eu diria que em crescimento, principalmente esses dois mercados. E o óleo e gás, a gente sabe que né, o futuro da energia aí são as renováveis, mas o mercado óleo e gás ele ainda vai ter muita demanda por um bom tempo, na minha forma de ver. No Brasil ainda está em crescimento, né? A gente tem aí o pré-sal, claro que a economia às vezes dá uma queda no mercado, mas ainda tem muita demanda por profissionais. Bom, eu vi que tem algumas perguntas aqui. Eu posso, de repente, dar uma passada aqui nas perguntas, comentar antes de fazer a apresentação. É isso que eu ia sugerir. O Guilherme Piazzetta aqui está perguntando quais habilidades que os profissionais brasileiros precisam ter para buscar competir por vagas de trabalho no mercado internacional. Bom, eu vejo, profissional como de engenharia elétrica, eu vejo que essa formação já te coloca numa boa posição, porque é uma demanda que esse mercado tem. Depois, claro que só a tua graduação não vai ser nunca suficiente. Uma coisa que eu cito é idiomas. O inglês hoje ele já é pouco, entendeu? Então o inglês é o mínimo que tu tem que saber para tu poder competir no mercado internacional. Isso realmente eu estou sentindo na pele. Hoje eu falo 4 idiomas, eu achei que eu estava tranquilo falar esses 4 idiomas, hoje eu já sinto falta de um quinto, porque eu estou trabalhando numa empresa francesa e eu não falo francês, então eu sinto falta. Assim, eu não preciso, mas faz a diferença. Então,
Eu citaria aprender a maior quantidade de idiomas que tu puder aprender, sair um pouco da zona de conforto. Tem a tua formação em engenharia elétrica, mas não é suficiente. Por exemplo, uma sugestão que eu dou é estudar acústica. A maioria desses equipamentos que eu estou falando, eles funcionam pelo princípio por acústica. Então, se tiver um bom conhecimento de acústica, te coloca também em vantagem. Então, assim, a habilidade tu vai aprender depois no mercado, mas para tu começar, para tu ter o teu currículo considerado, eu citaria essas questões, assim, e flexibilidade, né? Ter flexibilidade é essencial. Eu citaria isso. Bom, vamos ver aqui uma outra pergunta. Tem o Marcos. Pergunta. Bom, vou ler aqui a pergunta então, Thiago, beleza? Bom, gostaria de saber o seguinte: hoje, com essas tecnologias todas, temos hoje os equipamentos que você está descrevendo em um só AUV. Hoje estou realizando uma campanha com AUV. Como você vê esse futuro para esses equipamentos de forma separada? Bom, eu vejo, eu concordo contigo, realmente são todos equipamentos no AUV, e eu vejo que a tendência é essa. Te dou um exemplo. Quando eu comecei a embarcar, a gente fazia um levantamento batimétrico com o Multibeam EcoSounder, né, que é um equipamento que funciona por acústica. Ele emite um pulso acústico que bate no fundo, que retorna, e pela distância e o tempo que o pulso acústico viaja, ele te dá profundidade. Só que esse equipamento sozinho, ele não faz nada, porque o equipamento está montado numa plataforma que é a embarcação, que se movimenta em 3 eixos. Você precisa de um outro equipamento que dá a leitura desses 3 eixos, que a gente chama de roll, pitch, heave, né? São os movimentos da embarcação. Então, esse sensor é um sensor separado que precisa mandar a informação para o Multibeam fazer para compensar o movimento do barco. Né? Está falando aqui de precisão centimétrica. Fora isso, precisa também claro, do GPS, porque tu precisa saber aonde que tu está mapeando. Precisa de um sensor que mede a velocidade do som da água, velocidade do som na água, porque é princípio acústico, então tu precisa ter essa informação para a tua leitura batimétrica. Isso quando eu comecei a embarcar, a gente não está falando de tanto tempo assim, né? Não sou tão velho assim, são 10 anos atrás. Hoje já existe um equipamento que ele é todo integrado. Ele é um Multibeam que dentro ele já tem um sensor de movimento, no próprio transdutor do Multibeam ele já tem um sensor que mede a temperatura da água, só não é integrado o GPS, porque o GPS tem que ficar fora da água, claro. Mas já tem o sistema inercial, que eu vou falar um pouquinho mais na apresentação. E hoje a gente sabe que tem muito problema com recepção de sinal de GPS, principalmente em áreas de conflito. Um exemplo, uma vez eu fiz um trabalho na Líbia, que era uma área que estava em conflito, na época do Omar Gaddafi lá, então o sinal de GPS lá tinha um determinado horário que simplesmente parava de funcionar, a gente não recebia sinal de GPS, então a gente tinha que parar e não dava para continuar o trabalho. Aí tem custo da embarcação, custo da tripulação, era um custo absurdo. Hoje tem o sistema inercial, quando tu perde a posição do GPS, esse sensor ele continua calculando a posição por inércia. Claro que não pode ficar tanto tempo assim sem o sinal de GPS, porque ele vai perdendo a precisão. Mas é um equipamento que, quando saiu, foi um pouco uma revolução no mercado, né? Então, eu não vejo muito futuro equipamento assim, respondendo a pergunta do Marcos, né, de forma separada. Eu vejo cada vez mais integrado. Eu vejo dessa forma, né, cada vez mais integrados os equipamentos. Então, acho que de pergunta eram essas por enquanto, né? Fique à vontade aí para perguntar mais, se quiserem. Eu vou dividir uma apresentação aqui agora com vocês, que é uma apresentação da empresa que eu trabalho. O objetivo aqui não é fazer propaganda, mas é fazer vocês terem uma ideia dos equipamentos que eu estou falando. Então, essa daqui é a empresa, só para vocês situar, uma empresa francesa que tem sede em Saint-Germain, que fica perto de Paris, é onde eles desenvolvem todos os sistemas inerciais. E eles têm várias divisões. Tem um estaleiro também no sul da França, onde eles fazem pequenas embarcações para levantamento hidrográfico. Fazem os USVs também, que são os drone, né? Mais conhecido como drone, veículos não tripulados. E também tem em Brest a divisão de acústica.
Vou passar um pouco agora para vocês terem ideia dos equipamentos aqui. Então, bom, a empresa, a XBlue especificamente, ela atua numa série de segmentos, né? Desde os componentes críticos, que é a fibra ótica, né? Não, aqui não estou falando de fibra ótica de telecomunicações, mas a fibra ótica que vai dentro das girobússolas e dos sensores de movimento. Ela desenvolve também as mesas de calibração que são usadas para calibrar os equipamentos que a empresa produz, equipamentos de navegação, equipamentos de acústica para posicionamento de estruturas subsea, drones, que eu acabei de falar, e também tem a parte de aplicações no espaço. Aqui é uma aplicação bem específica, que até foge um pouco do meu conhecimento, mas é uma área de atuação da empresa também. Hoje a XBlue eles fabricam sistemas, sensores de movimento que são instalados em satélites. Então esses são equipamentos que têm componentes críticos que, claro, por uma questão óbvia, eles não podem falhar, né? Porque vai lançar um satélite. Então hoje o equipamento que está há mais tempo da XBlue num satélite da NASA foi lançado 8 anos atrás. O equipamento está lá funcionando 8 anos sem nenhuma necessidade de manutenção. E a mesma coisa se aplica hoje para o mercado subsea. Cada vez mais eles buscam equipamentos que tenham um mínimo de manutenção e que tenham mais durabilidade de operação, né? Mais bateria, né? Slide. Bom, aqui só para exemplificar, esses aqui são os equipamentos que eu estou falando e cada área, né? Então, desde os componentes críticos, da fibra, aos sensores de calibração e os equipamentos em si, né? Então, são sistemas inerciais, são sistemas de distribuição de dados, né? Porque a gente pensa numa embarcação e é como se fosse o coração da embarcação, o sistema de distribuição de dados, né? Todos os equipamentos são centralizados ali e são distribuídos por um computador de navegação que recebe todos esses dados, tem uma pessoa que administra e monitora todas essas informações. Depois tem os sistemas de posicionadores acústicos, o estaleiro, né, as embarcações, e uma empresa de survey também, que é como se fosse o laboratório da empresa. Então, as primeiras 4 colunas que eu citei são os equipamentos desenvolvidos pelos engenheiros da empresa, né? Então, engenheiros de automação, engenheiros elétricos, engenheiros mecânicos, uma equipe bem grande, multidisciplinar, que participa do desenvolvimento dos equipamentos. E a empresa, então, criou uma divisão de survey, que são os hidrógrafos, os oceanógrafos e os geólogos, que testam os equipamentos e dão um retorno para os engenheiros, né? Então, é um trabalho, realmente um trabalho em conjunto, dos usuários e dos fabricantes, né? Que eu vou passar para não ficar repetitivo. Eu vou passar alguns slides aqui porque eu queria só fazer vocês visualizarem. Então essa figura aqui eu acho ela bem didática. Então aqui a gente tem a embarcação, tem um sistema de posicionamento de superfície, que é o GPS, que vai dar a posição da embarcação na superfície. Depois embaixo, que vocês veem ali que está escrito GAPS, o SBL, é um sistema de posicionador acústico. Então esse sistema ele vai receber o dado de posição do GPS, ele vai mandar um pulso acústico para um transponder. Então o transponder está instalado no ROV, ele está instalado no fundo e ele pode estar instalado no mergulhador, por exemplo, ou em qualquer estrutura subsea. Então esse transdutor ele emite um pulso acústico e o transponder recebe e responde e fala, eu estou nessa posição. Então o transdutor vai receber essa informação de retorno do transponder, vai passar isso para o computador de superfície, que vai receber dado de um sensor de movimento e da girobússola também, vai integrar todo esse pacote de dados e vai dar uma posição e vai informar para o computador, falar, ó, essa estrutura, esse transponder está nas coordenadas, na latitude tal, longitude tal, na profundidade tal. Então ele te dá a posição. Isso eu estou falando de posição centimétrica, às vezes a mais de 1.000 metros de profundidade. Então, realmente é uma tecnologia bem impressionante, é uma coisa que a gente não poderia pensar há 20 anos atrás.
né? A gente não está falando de tanto tempo assim, e vai ficar cada vez mais preciso. Então é aí que os engenheiros entram, porque cada vez mais as empresas têm mais exigências, né? A exigência por precisão é cada vez maior, né? Por precisão e por segurança também. Por isso hoje tem tanto desenvolvimento de veículos autônomos, né? Aqui. Bom, esse aqui seriam os sistemas que eu estava falando, são sistemas inerciais, né? Então, tu vê, todos os equipamentos que vocês estão vendo nesse slide, é o mesmo equipamento. São sistemas de navegação inercial. Só que cada um para uma aplicação diferente, com uma precisão diferente. Claro, a empresa também explora isso comercialmente, né? A empresa cria uma linha de produtos para dar opção de escolha e para atingir a maior nicho do mercado, vamos dizer assim, né? Então, a primeira coluna ali que vocês vejam, que vocês veem ali embaixo, FOG 50, é Fiber Optical Gyro. Então, o 50 quer dizer o diâmetro da fibra ótica, né? Então, quanto maior o diâmetro, maior a precisão do equipamento. Então, dependendo da aplicação que for, a última coluna ali, por exemplo, a FOG 200, são equipamentos de uso militar. Esses equipamentos eles são instalados em submarinos, então, navegação de altíssima precisão. São equipamentos que conseguem manter a navegação sem o GPS por até 10 dias, com uma precisão também muito grande. Então, a gente vê... E esse equipamento, por exemplo, o M7, ele foi lançado há 2 anos atrás só. É um equipamento que não existia 2 anos atrás. Hoje já tem o M11, que foi lançado esse ano, que é uma precisão ainda maior. Então, e com certeza, antes do final desse ano, eles vão lançar algo de mais preciso. Então, eu estou falando isso porque para vocês entenderem quão dinâmico é esse mercado, né? E há muita demanda que tem para novos desenvolvimentos. Bom, esse aqui eu vou passar também, porque é a mesma... Basicamente aqui é a precisão, né, de cada equipamento. Vou deixar vocês olhada também, mas vou passar para não alongar muito. A gente tem 1h30, eu achei que eu não fosse falar tanto, mas no final está dando quase 1 hora. Hein? Bom, aqui é o sistema de navegação inercial para aplicação batimétrica. Eu acho que eu já citei isso aí também, eu dei o exemplo da Líbia, né? Então, são equipamentos que, quando foram lançados, pouco tempo atrás, foram equipamentos revolucionários, né? Que esse equipamento aí foi um grande marco, porque diminuiu muito o custo operacional das empresas. Então, às vezes, uma embarcação tinha que ficar parado metade de um dia, a gente já está falando aí, dependendo da embarcação, de custo de $100 mil, por exemplo. Então, tem embarcações dessas que chegam a custar $500 mil por dia. Então, esse é um equipamento aí que fez o custo operacional da empresa diminuir muito. Bom, essa daqui é a linha de Motion Systems, então isso aqui são mesas simuladoras, são simuladores de movimento. Isso aqui tem uma aplicação não só no mercado offshore, por exemplo, a Ferrari, a Maserati, essas empresas de automobilísticas, né, de alto padrão, todas elas têm uma mesa dessa, porque essa mesa aí, elas simulam movimento nos 3 eixos. Então, essas empresas de automobilismo, eles usam para simular, por exemplo, os componentes eletrônicos, as partes menores do carro, para simular o movimento, para eles entenderem como que isso vai se comportar. Então, por exemplo, as equipes de Fórmula 1, com certeza todas têm uma mesa de simulação dessa. E ela é utilizada para fabricar também os sensores de movimento e os sistemas inerciais. São equipamentos produzidos também por essa empresa. Bom, aqui é uma outra aplicação ainda, né? O LBL, a gente fala, quando eu falei lá do SBL, do GAPS, né? Então são 2 siglas. O SBL significa Ultra Short Baseline e o LBL significa Long Baseline. Então são equipamentos todos que funcionam com o princípio acústico. Então tem um transdutor na superfície, não na superfície, né? Instalado na embarcação, próximo à superfície, que se comunica com o transponder. Então, esse aqui é um sistema, né? Então, são vários equipamentos que trabalham juntos. Aqui também tem um desenvolvimento de software
e de algoritmos também de alta complexidade para proporcionar essa precisão centimétrica que é buscada nesse mercado. Então, é um conjunto de equipamentos que trabalham juntos. Aqui é um exemplo rápido aqui, né? Então, praticamente esse transponder que está aí na direita é instalado no fundo, né? No fundo do mar, apoiado no fundo do mar. E ele tá, nesse caso, ele está se comunicando com o ROV. O ROV é o veículo operado que pode estar na mesma profundidade que o transponder, ou pode estar mais para cima, ou mais para baixo, não, porque ele estaria apoiado no fundo. E ele tem um transdutor que se comunica com esse transponder. Então, eles estão trocando informações. Está acontecendo aqui uma medição de distância e de ângulo entre o transdutor que está no ROV e o transponder que está no fundo. Então, ele sabe a distância e o ângulo que eles se encontram em relação um ao outro. Depois, aqui, esse transponder passa a informação para o transdutor. O transdutor vai passar essa informação para o sistema inercial. Vai começar a refinar a posição. Então, tem um outro sensor também que vai instalado, que é um sensor de pressão. Então, tem conhecimento da profundidade. Então, ele começa a refinar. Ele sabe que tu já não está numa esfera, ele já consegue falar mais ou menos a profundidade que tu se encontra, que o equipamento se encontra. Depois, com filtros e com algoritmos para refinar mais o posicionamento, o ROV vai recebendo cada vez posições mais acuradas, porque vai aumentando o número de leituras, a quantidade de informação que o transponder vai passando. E com isso o algoritmo vai usando essas informações para refinar cada vez mais a posição, até chegar numa posição centimétrica ou a posição que exige o projeto. Então, esse transponder que está no fundo, ele se torna uma referência. Ele está um transponder ali que eles sabem que está na latitude tal, longitude tal, na profundidade tal. Então, ele se torna uma referência. Quando tu vai instalar um pipeline, por exemplo, um duto, né? Aquela linha ali é um duto de petróleo, pode ser uma linha de telecomunicação, pode ser uma estrutura qualquer, ele tem que ser posicionada com a maior precisão possível. Então, o LBL, a rede de LBL, serve para isso. Serve para tu ter... e a gente não está falando de um transponder só, dependendo do trabalho e da complexidade do trabalho, pode ter uma rede de até 50 transponders desses. Eles vão se comunicar entre si para proporcionar essa precisão exigida, né? Então, funciona mais ou menos dessa forma o LBL. O LBL ele precisa de uma calibração. O transponder, né, em si, que faz parte da rede LBL, ele precisa de uma calibração. Esse foi um outro grande marco que aconteceu nesse mercado óleo e gás. Antes não, ainda hoje é feito assim, porque esse realmente é bem recente, essa mudança, e é uma tendência no mercado. Normalmente, quando se lança um transponder desse, existe um procedimento de calibração que se faz normalmente com a embarcação de superfície. A gente está falando de embarcações que lançam linhas, que têm um alto custo diário e embarcações que não são muito fáceis de manobrar. Então, quando eles lançam um transponder, essa embarcação tem que fazer todo um trabalho de calibração que consiste em navegar em volta do transponder para ter a referência correta. Esse procedimento ele pode até durar, não sei, de 5 a 10 horas para um transponder, né? Então, se tem 50 transponders para calibrar, consome uma boa parte do tempo de uma embarcação que tem que lançar a linha e que custa certamente mais do que $100 mil a diária. Hoje existem os USVs, na verdade, os veículos não tripulados. Esse aqui, no caso, se chama Drix, que é também um veículo que é produzido pela empresa que eu trabalho. Esse veículo ele consegue fazer esse mesmo trabalho de calibração do transponder em 20 minutos. Então, caiu de 10 horas para 20 minutos. Então, esse veículo é um veículo que vai a bordo da embarcação maior. O transponder é lançado, o veículo é lançado no mar, a embarcação maior pode fazer outro trabalho, pode fazer o lançamento de linha, outra tarefa que tiver para fazer, e de forma autônoma,
esse USB ele faz toda a calibração, 20 minutos por transponder. Então, se a gente fizer uma conta rápida aí, a empresa economiza um bom dinheiro nesse tempo de embarcação. Então, esse aí certamente foi um outro marco que é recente, muito recente. A gente está falando do lançamento desse veículo, foi feito 2 anos atrás. Existem hoje somente 7 em operação no mundo. Um deles é pela NOAA, pelo Instituto Americano NOAA, que qualificou esse veículo, não para fazer calibração de LBL, mas para fazer levantamento batimétrico. Então, é bem recente, mas é uma tendência no mercado. A tendência é cada vez mais ter veículos autônomos. Hoje existem já empresas brasileiras que estão desenvolvendo esse veículo. Ainda no Brasil, infelizmente, é muito difícil para os profissionais, porque falta incentivo. A gente sabe bem como é que funcionam as coisas. O ensino, infelizmente, ainda... Mas a gente está no caminho. A gente tem bons profissionais, a gente tem conhecimento, realmente falta incentivo. Então, eu vejo que a gente está no caminho certo. Bom, aqui também é para exemplificar, aqui, né, eu acho legal ver a figura. Esse é o GAPS, esse é o sistema que vai instalado embaixo da embarcação, que emite o pulso acústico para se comunicar com o transponder, para eles visualizarem. Bom, aqui é uma outra divisão, é um outro mundo, né? Então, assim, eu estou falando aqui uma série de equipamentos, depois eu fico à disposição aí quem tiver pergunta, porque realmente é muita informação. Então, todos esses equipamentos aqui funcionam pelo princípio acústico, equipamentos que eu já falei lá atrás, o Sub-Bottom Profiler, o Side-Scan, o Multibeam. Eu coloquei mais para ter a visualização, só para vocês conhecerem os brinquedos, vamos dizer assim. Thiago, opinião? Então, aqui seria a visualização. Esse aqui é o tipo de dado que o Sub-Bottom coleta, né? Então a gente consegue ter uma visualização das primeiras camadas, né? Isso aqui é no fundo penetrando no sedimento. Vocês têm ideia? Então essa é a imagem quando a gente está lá na embarcação coletando o dado. Essa é a imagem que a gente vê quando eu fazia a aquisição desses dados. Era a imagem que eu via durante 12 horas do meu dia. Ficava monitorando lá, toda a paciência. Oi, Thiago, tudo bem? Oi, Aqui quem fala é o Guilherme, Guilherme. o colega aqui também, sou professor aqui no IFSC, que eu tenho uma dúvida uma dúvida geral, assim, em relação a esses equipamentos. Eu já tive algum contato com alguns pesquisadores que trabalham desenvolvendo UVs aqui no Brasil, até o Flatfish, não sei se já ouviu falar. Sim, conheço bem esse projeto, desenvolvido pelo Senai, né? É isso, o Cimatec, lá na Bahia, em parceria com a Shell, né? Exatamente. Eu até ia citar mais para o projeto. Ah, certo. Aí uma vez eu estava trocando uma ideia com eles, eles comentaram sobre a dificuldade de comunicação nesse tipo de equipamento. Até comentaram que é mais difícil comunicar embaixo d'água do que no espaço. Aí a minha dúvida é em relação a qual tipo de comunicação que esses equipamentos aí da empresa normalmente utilizam, principalmente quando se precisa de um volume grande de dados, né? Realmente, esse aí é o grande desafio e realmente é um desafio, porque quando a gente fala de acústica, é física, né? Então não tem muito o que chega num limite que a gente ainda não tem o conhecimento para superar, né? Então qual que é a grande dificuldade? Primeiro é o rumor, né? Então se a gente, por exemplo, a gente tem um sistema SBL instalado na embarcação, a gente vai ter muito ruído acústico, porque claro, a embarcação está navegando, está gerando bolha, tem um motor, então essa é a dificuldade. Isso atrapalha muito a comunicação acústica. Então eu estou falando simplesmente do pulso acústico para ter um retorno para saber a posição. Então esse é o grande desafio, eliminar o ruído acústico. Essa é a grande dificuldade hoje. E depois, quando a gente vai um pouco mais a fundo na comunicação, hoje se fala muito nos modems acústicos, né? Não só para a transmissão da posição, mas também para envio de dados. Então hoje já existem sistemas USBL
que mandam comandos. Então, existe um sistema SBL que se comunica com o AUV e consegue mandar um comando acusticamente para o AUV. Então, vira para a direita, vira para a esquerda, sobe, desce. Isso já existe, só que é muito difícil de fazer por causa do ruído acústico. Existe uma empresa que chama Schlumberger, que meio que está revolucionando um pouco isso aí. Hoje eles estão fazendo uma coisa que era impensável 3 anos atrás. Eles estão conseguindo enviar imagem por acústica. Só eles conseguem fazer isso. É muito difícil. Então, é uma área que tem muito a ser explorada, mas ao mesmo tempo ainda eu não vi ainda uma solução. Né? Então, é um desafio bem grande de fazer essa comunicação. O pessoal do Senai, eu acompanhei bastante esse projeto do Flatfish, e eles têm um outro também que se chama, que é um robô, é um crawler, que é um robô que tem a finalidade de fazer limpeza de cascos de FPSO, né, de navios de produção de petróleo. É um projeto que eles estão desenvolvendo também bem interessante, que tem esse mesmo desafio, a acústica. É um desafio que não só eles estão tendo dificuldades, como todos que trabalham nessa área. Né? Então é bem desafiador, realmente. Eu lembro que ele comentou que quando chegava-se perto, assim, eles tinham uma comunicação aí com volume grande de taxa de troca de dados, aí era com luz, mas isso com menos de, sei lá, 10 metros de distância. E aí, quando chegava, ficava longe, aí tinha que ser dessa forma, mas com uma limitação grande para troca de volume. Hoje eu vejo mais essa dificuldade de troca. O alcance já é uma coisa. Hoje existem já sistemas USBL que tem mais de 6 quilômetros de alcance. Né? Então, claro, joga ali um pouco a frequência, diminui a frequência, tem um alcance maior, perde um pouco de resolução. Isso já se consegue fazer, mas essa troca de informações é que ainda é um mercado a ser explorado. Realmente, é bem desafiador. E, bom, até aproveitando esse gancho aqui, o DRIX, que é esse veículo autônomo, ele foi selecionado pelo Instituto Americano, pela NOAA, justamente por esse motivo. Porque a NOAA, eles estavam buscando um veículo que tivesse um mínimo ruído acústico. Porque eles queriam fazer batimetria, e vocês estão vendo a imagem aqui embaixo, de alta resolução e perder o menor tempo possível. Eles faziam com a embarcação hidrográfica deles, embarcação hidrográfica da NOAA. E eles, claro, já tinham um dado de qualidade, mas eles queriam mais. Então eles lançaram uma licitação no mundo inteiro, e o DRIX, esse veículo, ele foi selecionado, porque ele foi feito por engenheiros e por usuários, por surveyors, né, por profissionais que faziam esse tipo de levantamento de dados. E eles fizeram o veículo de uma forma que o veículo ele tem um ruído acústico mínimo. Então ele consegue um dado na primeira passada, já na primeira linha, um dado sem ruído, que minimiza o tempo de processamento de dados e não deixa, né? Se você vê aqui tem nessa figura da esquerda, azul, o dado de baixo, vê que está todo esburacado aqui com uma passada só por causa do ruído, se perde muito dado. E o DRIX, por ter essa funcionalidade, ele dá uma passada e já tem o dado mais preenchido, né, com maior quantidade de dados de alta resolução. Então, essa também é uma outra tendência no mercado, criar e desenvolver plataformas cada vez com menor ruído acústico. A acústica ela tem um limite, então não tem como não existe a possibilidade de mudar as leis da física, mas existe a possibilidade de criar um ambiente favorável para a acústica. Então, hoje é o que se busca, né? Bom, aqui são só algumas figuras exemplificando. Esse é um veículo, só para ter ideia, é um veículo de 8 metros, né? Então não é um brinquedinho, não é pequeno, realmente já é uma embarcação. Tem um sistema de lançamento e tal que vem com ele, tá? Para ter. A grande sacada da minimização do ruído foi a criação dessa gôndola
embaixo, né, que você vê, tem um veículo aqui, a parte laranja, e embaixo, aqui na parte preta, é uma gôndola onde vai instalado o multibeam. Então, eles fizeram realmente de uma forma hidrodinâmica e integrado, bem acoplado, de uma forma que realmente o ruído acústico é mínimo. Aqui é o exemplo da gôndola. Então, aqui tem um SBL, aqui é o GAPS instalado. Depois, aqui a parte vermelha é o multibeam. Essa integração aqui também é de extrema importância, né? Um trabalho conjunto bem complexo que é feito aqui, que foi feito por um estaleiro, por engenheiros, por hidrógrafos, oceanógrafos. Uma turma bem grande envolvida nesse projeto. Tá ele na água. Bom, aqui tá no final da apresentação. A ideia dos slides aqui era realmente para vocês mais visualizarem, né, menos que eu citei. Aqui é um outro ponto legal de comentar. A foto aqui ela foi feita na Alemanha. Esse aqui também foi um outro marco nesse mercado, porque depois que esses parques eólicos são instalados, depois de um determinado número, no passar dos anos, né, depois de um tempo, precisam ser feitas inspeções nessas hastes, né, até para ver desgaste, né, perigo de acidente e tal. Antes dos USVs, esse trabalho eram feitos por embarcações grandes, que tinham todos os sensores montados na embarcação, com tripulação, e para ter um dado de qualidade, com bastante precisão, as embarcações precisavam chegar muito próximo dessa haste. Então tinha um fator de segurança aí muito grande, que a embarcação, de forma alguma, poderia bater numa haste dessa, né? Um desastre bem grande. Então, agora esses trabalhos são todos feitos por USVs, então não tem nenhuma pessoa ali, a embarcação consegue chegar extremamente perto, a 1 metro de distância da haste, faz um trabalho com muito mais qualidade, muito mais eficiência, diminui o risco e diminui o custo. Então foi um outro grande marco, né? Também uma outra tendência. E como a gente falou aí do Senai, não só o Senai, tem até hoje no Brasil empresas privadas que desenvolvem também sistemas como esse. Bom, a apresentação era essa. Não sei como é que a gente está de tempo aqui, mas eu separei um link do YouTube para vocês verem um veículo navegando. Se der tempo aqui, eu posso... Pode colocar aí na aqui. apresentação, sim, interessante. Vou pedir ajuda aqui, como é que eu... Era no external vídeo aqui, né? Não pedir... Exato. Thiago, vou fazer uma pergunta. Não sei se já foi falado, porque eu caí em alguns momentos aí. Queria saber um pouco sobre a autonomia desses equipamentos e quanto tempo eles costumam ficar assim navegando no fundo do mar e como que vocês procedem se perde a comunicação com algum tipo de equipamento. Não sei se já foi falado ou não. Essa é uma ótima pergunta, Isabelle, porque esse também é um dos desafios. Hoje, dependendo do veículo, por exemplo, esse veículo que eu estou mostrando aí, o Drix, ele tem uma autonomia, claro que varia muito, porque depende da velocidade, depende do que ele está fazendo, mas é um veículo que tu pode pegar como uma média, ele funciona durante 5 dias. Então, ele funciona autonomamente durante 5 dias, programa a missão dele, ele vai fazer o levantamento, depois de 5 dias precisa carregar a bateria, tudo isso, né? Então esse é um desafio. Como eu citei lá no começo, lá atrás, hoje existe um projeto que está acontecendo agora, ainda não está em operação ainda, mas é uma questão de tempo, de pouco tempo. A ideia é que se faça estações subsea para carregar esses veículos, né? Não é o caso do SV, porque é um veículo de superfície, mas seria um caso para os AUVs. Os AUVs têm uma autonomia até menor. Hoje eu não sei direito com precisão, mas alguns veículos desses eles não duram mais do que 2 dias, a bateria, né? O veículo ele tem que descer, às vezes até 3.000 metros de profundidade, fazer o levantamento de dados, 2 dias, ele sobe, aí o pessoal recolhe os dados, troca a bateria, ele vai para a água de novo. Para evitar essa subida e descida, que é custo e despende muito tempo, eles estão criando essas estações subsea. Então, respondi a tua pergunta, né? Então, a duração é mais ou menos essa daí, e é um desafio. É um desafio que a ideia
cada vez mais fazer que os veículos fiquem em operação por mais tempo, sem nenhuma interferência humana. Obrigada. Eu vou... E se perder a comunicação, aí deixar aqui um wireless. Se perder a comunicação é um grande problema, porque a gente está falando de um equipamento que não custa pouco, e perder um equipamento desse aí não é brincadeira. Mas assim, acontece pouco assim de perder, porque é que nem a história do sensor de movimento que vai para o espaço, né? Tem que ter pouco espaço para falha. Então, geralmente são equipamentos bem robustos e é difícil que perca a comunicação, porque tem vários mecanismos também de emergência. Então, acontece, claro que acontece. Já aconteceu de perder RLV, já aconteceu aí do RLV parar na praia, ser resgatado por pescadores. Acontece, mas é difícil. Hoje é difícil de acontecer. Então eu vou rodar esse vídeo aqui, é um vídeo de quase 2 minutos, é realmente só para visualizar o veículo em operação. Bom, era só para vocês visualizarem. Eu estou deixando um outro link aí com o Thiago, que é um webinar que foi feito mais ou menos 50 minutos. Quem tiver interesse, o Thiago pode disponibilizar. É um webinar que está disponível no YouTube também, que fala só sobre esse veículo. Então é o responsável técnico do veículo, é uma entrevista que ele fala todos os detalhes, é bem interessante. Aconselho aí quem tiver interesse nessa área de assistir. Eu deixo aí para vocês. Bom, então, assim, essa era a apresentação que eu tinha para vocês. Espero que tenha contribuído. Fico sempre à disposição para esclarecer dúvidas. Para quem tiver mais interesse na área, tenho total disposição para conversar mais. E, bom, a minha sugestão final aí para o pessoal da engenharia elétrica é essa: saiam da zona de conforto, se tiverem oportunidade, embarquem. E com certeza vocês são o futuro aí para criar novas tecnologias e para facilitar mais ainda esse mercado, que tem muita coisa para ser explorada. É um mercado bem interessante e para quem gosta, muita coisa para ser feita. Isso aí então, pessoal. Fico à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado pela oportunidade de aparecer. Bom, a gente agradece a disponibilidade, né, o cara tá na Itália, no fuso horário aí de quase 5 horas de distância. Acho que foi um desafio até para o nosso projeto fazer esse ajuste aí de horário, mas então eu estou bem satisfeito, a gente agradece bastante, Thiago. Eu sempre falo isso, né, uma coisa que eu sempre trago para os alunos, né, nós como, não só eu e tu estamos aqui, mas o Marcos Bonvendorf, que é um colega nosso também de graduação, oceanógrafo, eu digo para os engenheiros eletricistas, só um detalhe, engenheiro eletricista, cara, quando fala engenheiro elétrico, os caras ficam tudo doído, cara, entendeu?
Desculpa, então. Não, normal. Eu ia falar antes, mas deixa que passou. Eles fazem, eu sempre digo que eles fazem as ferramentas que a gente usa, né? Eles fazem os nossos instrumentos, né? Então, é muito gratificante ver esses trabalhos interdisciplinares e de equipes multidisciplinares. Eu acho que é algo muito gratificante. Eu ia pedir para o que tu poderia deixar aí de mensagem para os nossos estudantes que estão na graduação e os que estão na empresa júnior. Lembrando que tu já fez parte da empresa júnior na época da graduação também, então que mensagem tu deixa assim para quem está na graduação agora, assim, para quem está chegando agora na graduação e se sente às vezes meio perdido, assim, o que farei, sabe? Bom, a mensagem que eu deixo é assim, não tenham medo de tentar e de arriscar. Então, vão atrás, se é uma área que vocês têm interesse, realmente risquem, não tenham medo de empreender, isso é muito importante, principalmente no Brasil, tem muito espaço, não tenham medo. E saiam da zona de conforto e estudem coisas novas, línguas, essa é a mensagem que eu deixo. Assim. Sejam curiosos, né, em aprender, porque, como vocês viram, eu falei de uma infinidade de equipamentos, é impossível ter conhecimento sobre tudo. Então, quanto mais coisas vocês conseguirem absorver já durante a graduação, quando vocês se formarem, vocês vão estar lá na frente já. Então, essa é a mensagem que eu deixo. Acho que o nosso diretor do campus está nos prestigiando aqui, o Luiz Fernando Pozos. Quer falar alguma coisa, diretor? Estava com o microfone aberto, eu acabei fechando. Sim, mas aqui somos todos professores, e não precisa dessa formalidade toda. Parabéns, Thiago. Primeiro eu estava aqui, eu também trabalhei aí na área de petróleo e gás, muita coisa que você falou aí me lembrou da minha vida pregressa. O Guilherme também. Quando você falou da questão dos pulsos, né? Eu lembrei na hora da Schlumberger que lá em 2007 tinha um sistema revolucionário de perfilagem enquanto... perfuração... perfilagem enquanto perfura, né? LWD, que já fazia comunicação de todo o equipamento que estava lá no fundo do poço com o que estava no navio, na plataforma lá em cima, por pulsos, né? E eles era fantástico, assim, era um sistema de pulsos acústicos com uma assinatura particular que eles conseguiam distinguir o que era pulso, o que era ruído. E devem ter evoluído nisso, né? Enfim, só na hora me lembrou de Schlumberger. Eu falei, pô, Schlumberger. Aí você falou da Schlumberger, eu falei, pô, tinha que ser. Eles são gigantes. Não, é uma empresa fantástica. A Schlumberger é uma empresa realmente que eles investem muito em pesquisa e desenvolvimento e não é à toa que eles são sempre os pioneiros aí em quase tudo, né? Realmente em quase tudo. É uma empresa francesa, né? E é gigante na área de petróleo. É gigante, enorme a empresa. Realmente é impressionante. Essa questão que eu citei aí do modem que transmite imagem, só eles conseguem fazer uma coisa que, quando eles fizeram a demonstração, ficou todo mundo de boca aberta. Eles apresentaram isso durante um congresso. Enfim, é uma área, apesar das pessoas pensarem que assim, petróleo é coisa antiga, não é, cara, tem muita tecnologia ali. Toda essa área que envolve o mar tem uma tecnologia de ponta, né? A gente trabalhava com fontes radioativas, com explosivos, com acústico de imagem à distância, acústico na rocha, enfim, um monte de coisa. Mas, enfim, o que eu queria comentar era que o campus de Itajaí está de portas abertas, né? Caso vocês precisem de um apoio aqui na região, um suporte para desenvolver trabalhos, para aclimatar, que a gente chama, né? Alguma coisa que precisa ser adaptada para a região, algum trabalho junto com estudantes, estagiários, enfim. Temos aí o Thiago, contato direto contigo. Nós temos o curso de engenharia, formou o primeiro estudante agora,
Nós estamos começando a entregar para o mercado e a gente está movimentando o campus no sentido da área naval, que vai crescer muito na cidade e na região, né? Então fica aí a minha agradecimento à tua presença aí, tua palestra, trazer essa visão da parte elétrica. Eu sempre falo para os estudantes, eu ensino para vocês tudo. Por quê? Porque eu não sei onde vocês vão trabalhar. É por isso que a gente tem que ensinar eletrônica de potência, eletromagnetismo, compatibilidade. A gente nunca sabe onde vocês vão cair, né? Porque a engenharia elétrica ela é muito ampla. Enfim, a área da oceanografia é uma área que mostra isso, né? O Thiago também tem desenvolvido bastante coisa ali que envolve eletrônica. Então, fica aí de braços abertos. Quando precisar algum apoio aqui, a gente está de prontidão para ajudar e fazer as coisas acontecer. Eu não sei se ele acabou caindo ali. Eu acho que o nosso convidado acabou perdendo conexão, acho que ele caiu. Mas eu endosso a fala do Pozas. Eu sei, desde que eu entrei no Instituto Federal, o que mais me chamou a atenção, o que mais me motivou e que fez eu me encontrar satisfação e realização profissional foi atuar numa equipe multidisciplinar. Eu lembro muito bem de quando eu entrei no campus e os primeiros projetos que eu comecei desenvolvendo ali, os primeiros projetos de pesquisa que eu desenvolvi, eu tive a felicidade de conhecer o professor Sérgio Petrovicic, um engenheiro de automação, e a troca de experiência, de informação foi muito proveitosa. E muito nessa linha, né? Eu sempre enxerguei carências na minha área de atuação, na oceanografia, nas geociências, de um modo geral, e eu sempre dizia, é instrumentação eletroeletrônica, é dispositivo eletroeletrônico, constrói aí, eu sempre dizia para o Sérgio, né, constrói aí, cara, já que tu é um engenheiro, eu vou usar, eu demando, eu te arrumo, né, mas eu vejo que a região de Itajaí, a região na qual o nosso campus se insere, ela é o forte da economia é a área náutica, né? É a área naval. Então, existe um potencial muito grande e uma carência muito grande de tecnologia brasileira. E a gente depende, o Thiago Montanari pode expressar isso, mas não são equipamentos de baixo custo e que são cotados pela moeda internacional. Então, se a gente quer adquirir isso aqui para o nosso país, a gente vai pagar 5 vezes mais, atual, se não 6, né? Estamos quase batendo 6 ali. Então, eu entendo que a gente tenha possibilidade e potencial de desenvolver muita coisa aqui, de criar coisas aqui. E eu acredito muito no potencial da educação brasileira, né, do desenvolvimento tecnológico que a gente tem. E vejo que, diferente das tradicionais universidades federais, em que os grupos profissionais ficam cada um no seu centro, né, cada um fica no seu quadrado e existe pouca troca de informação, esse é o grande trunfo nosso de instituição, né? Nós somos campus que trabalham com equipes de professores multidisciplinares, então a gente tem que tirar proveito disso. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Vamos aproveitar que o nosso convidado ainda tá de pé aqui na conexão, não caiu de novo. Voltei aqui. Não, mas foi uma boa coisa de ter citado essa questão da tecnologia nacional. Até aí em Itajaí agora vai acontecer um projeto bem interessante, porque até da Marinha Brasileira tem um estaleiro que está em fase aí de construção e fechando parceria com a ThyssenKrupp, que é um estaleiro na Alemanha, e todas as fragatas, essas 4 novas fragatas da classe Tamandaré, vão ser construídas aí em Itajaí. Então, são fragatas super modernas, de alta tecnologia, por um estaleiro brasileiro, claro, com ajuda e todo o know-how da ThyssenKrupp na Alemanha, mas com certeza vai trazer um conhecimento local e vai contribuir muito para essa, vamos dizer assim, para dar esse empurrão, para dar esse impulso aí na indústria nacional. Porque, como tu bem falou, é um absurdo hoje, não só, claro, pela cotação do euro e do dólar, fica muito caro trazer os equipamentos,
também os impostos sobre esses equipamentos são absurdos. Assim, praticamente um equipamento desse, para chegar no Brasil, ele custa o dobro. Então, o custo operacional no Brasil ele é muito maior do que o custo operacional no Golfo do México, no Mediterrâneo, em qualquer outro lugar do mundo. Então, é até difícil fazer. Hoje tem muitos estrangeiros que estão no Brasil, que eles têm que fazer todos esses cálculos, os impostos, eles não entendem, eles desistem. Porque quando começa a falar, não, tu tem que calcular aqui o IPI, o II, o cara fica perdido. Para a gente é difícil entender, imagina para um estrangeiro que tem que vir com essa avalanche de impostos que tem para pagar, é impossível. Então, é de extrema importância o movimento nacional. E tem muita gente boa pelo Brasil. O pessoal do Senai está fazendo um trabalho fantástico. Muitas instituições, agora está começando muitos empreendedores, tem muita empresa privada também investindo nessa área. Então, assim, é uma questão de tempo. Tem gente boa, gente capacitada, gente que quer fazer acontecer. E esse é o caminho que a gente tem que seguir para fortalecer a indústria nacional. Bom, alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Via chat, ou via microfone. A gente está chegando aí, próximo. professor. Fala, Emerson. Tudo bem? Parabéns, professor. Foi muito, assim, nossa, enriquecedor mesmo. Não só para complementar que eu até desenvolvi um hobby meio caseiro, assim, para trabalhar com os alunos, né? Durante a minha especialização. E, meu Deus, quando ele mostrou ali mesmo, o problema realmente é o custo, né? Mas a gente vai levando, né, professor? Adaptando ali, fazendo, porque chama muita atenção, né? E é o avanço, né? A ciência ali, ela está buscando cada vez mais mesmo essas soluções, né, professor? Para esses custos e tal, né? Show de bola. Realmente, as universidades no Brasil, principalmente os pesquisadores aí, fazem muito com pouco, né? Eu vejo pela diferença que tem aqui na Europa, a verba que os institutos de pesquisas, até aqui na Itália, que não é, vamos dizer assim, não é o top da Europa, né? Eles têm muita verba, tem muita coisa disponível para trabalhar. E eu vejo os pesquisadores brasileiros compram um equipamento com muita dificuldade. Quando eles conseguiram aprovação para comprar o equipamento já está ultrapassado. Então, assim, fazem um ótimo trabalho com tão pouco. Assim, realmente é desafiador e os pesquisadores no Brasil, eu tiro o chapéu, porque realmente o pessoal sabe muito. Sim, com certeza. A gente tem mais uma última pergunta, e se os cursos operacionais para esse tipo de equipamento já estão disponíveis, caso alguém queira se qualificar, se capacitar, se existe alguma, se está disponível, se não está. Hoje existem vários cursos, né? Por exemplo, existem hoje cursos de formação de pilotos de ROV. São cursos que são ainda muito caros, mas que estão disponíveis. Depois, claro, para começar, existe hoje muito material, muita coisa online também, né? Então, webinar, não são cursos realmente de formação que vão te dar um certificado, mas que vão te trazer conhecimento. Mas sim, existem hoje, para cada equipamento desse que eu citei, existem cursos que são oferecidos pelas próprias empresas que fabricam equipamento e também pelas empresas de serviço, né? Então, geralmente, por ter essa carência até de mão de obra nesse mercado, as próprias empresas investem em treinamento. Então, eles vão pegar lá um recém-formado e vão dar todo o treinamento nos equipamentos, porque, como eu falei, são muitos equipamentos, é muito conhecimento e é difícil que uma pessoa domine tudo, né? Então, quanto mais conseguir absorver conhecimento disponível, melhor. Mas existem, sim, muitos cursos. Infelizmente, são cursos muito caros ainda, mas eu fazer, sim. Legal. Então, pessoal, vou dando os encaminhamentos finais aí, até para não tomar também mais o tempo aí do nosso convidado, 1h30 ali também começa já aí a ficar pesado para todo mundo. O Daniel já compartilhou o link no bate-papo
para o formulário de pesquisa de satisfação e depois emissão dos certificados de participação. Então, está disponível. Em nome aí da equipe do Projeto Connect, eu agradeço aí o nosso convidado, Thiago Montanari, meu colega de graduação. Uma satisfação grande aí poder ter contato contigo, ver com toda o crescimento profissional que tu teve aí na vida, ver que tá, trabalhando com tecnologia de ponta, muito bom, cara, é uma satisfação muito grande. E deixo a palavra aberta aí para o Daniel e para a Isabela, se quiserem fazer alguma colocação final, mas desde já eu agradeço aí pela disponibilidade, pelo convite, pelo desafio aí que foi, e quando tu estiver aqui no Brasil, já fica o convite aí que vai ter que ir lá conhecer o nosso campus, você terá que ir lá conhecer a nossa estrutura. A gente tem uma estrutura, como eu falo, modesta, mas muito, muito útil. Temos uma área de eletroeletrônica, temos uma área de mecânica, um centro de usinagem, temos um CNC, temos uma série de equipamentos que nos permitem, e é um desafio nosso de docentes conseguir fazer desenvolvimento tecnológico, produzir tecnologia, e fica o convite aí que, quando tu estiver no Brasil, tens que ir lá conhecer a nossa estrutura, cara. Com certeza, agradeço o convite e, mais uma vez, agradeço o convite também por participar dessa iniciativa aí, muito interessante. Parabéns aí para todos envolvidos. E foi um prazer aí bater esse papo aí com o pessoal. Espero ter contribuído um pouco para dar essa visão de mercado. E obrigado pela oportunidade aí. Estendendo um pouco o que o professor Thiago falou, gostaria de agradecer a participação do palestrante, do Thiago Montanari, em nome da Ampere Júnior, que realiza esse projeto juntamente com o IPSC, Campus Itajaí, e agradecer pela palestra e pela oportunidade de ter contato com uma área assim tão diferente e também uma possível atuação para engenharia elétrica, né? Tem, dentre tantos campos que a gente pode atuar. Obrigada. Primeiro agradecer o Thiago. Foi uma hora e meia de tanta informação, tanto conhecimento, que vão ser muito engrandecidos, foram muito enriquecedores. Eu nem sabia de tanta informação que eu recebi, muita tecnologia. Fiquei impressionado. Também agradecer ao pessoal que esteve presente até o momento, o pessoal das outras cidades, dos outros campos, ao POSAS que esteve presente. Agradecer de novo ao Thiago Montanari. O pessoal do projeto está tentando ter essa iniciativa de aproximar o pessoal do mercado de trabalho, e de uma parte a gente estamos tentando encontrar os estudantes, mas nós ficamos felizes também de encontrar pessoas que se compactuam com a nossa ideia, né? Conversam conosco, pessoas de empresas que têm isso. É difícil nós encontrarmos pessoas. Então ficamos felizes do Thiago conversar conosco. E obrigado pela presença, pelo tempo de estar aqui conosco. Então, obrigado, mais uma vez, obrigado por tudo. Agradeço aí, foi um prazer aí, podem sempre contar comigo aí para esse tipo de iniciativa, que é um prazer participar. Legal, então, nos diz já encerramos